Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do canal MicroFMG. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Covid-19 e imunidade. Meu nome é Ana Gabriela e eu faço parte da equipe de divulgação do canal. Eu sou bióloga, mestre e especialista em microbiologia pela UFMG e atualmente doutoranda também do programa de pós-graduação em microbiologia. Nossa convidada de hoje vai ser a professora Jordana e eu vou chamar ela aqui para a live. Vamos só esperar ela entrar. Boa noite, Jordana. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer ter você aqui hoje com a gente na nossa live sobre imunidade. Prazer é todo meu, Ana. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Então, gente, a professora Jordana, ela é farmacêutica bioquímica, ela é graduada pela UFMG e possui mestrado e doutorado também no departamento, na UFMG, na área de virologia, no departamento de micro. Ela realizou pós-doutorado na Drexel University College of Medicine, na Filadélfia, Estados Unidos, e também no Iron Diamond AIDS Research Center, que é afiliada ao Rockefeller, da Rockefeller University, em Nova York, nos Estados Unidos. Atualmente, a professora Jordana, ela é professora adjunta do Departamento de Microbiologia da UFMG e pesquisadora colaboradora da Fiocruz. Então, a gente vai começar, professora, com algumas perguntas. E, de início, assim, eu queria te pedir para dar uma ideia geral para todo mundo sobre alguns conceitos básicos de imunidade, que seriam, basicamente, o que é imunidade, o que são os anticorpos, citocinas e o que seria uma resposta imune exacerbada, por exemplo. Joia, Ana. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como que o sistema imune responde a uma infecção viral. Né? Então, o que a gente espera que um vírus vai estimular no seu hospedeiro uma vez infectado? Então, o que a gente espera é que, na verdade, o vírus vai iniciar uma resposta imune através de um grande braço chamado de resposta imune inata. Então, ele vai estimular mecanismos e eventos associados à imunidade inata, que está conosco naturalmente. Ela já está pronta para responder a patógenos, né? Então, nós nascemos com elas e elas, algumas vezes, são específicas para padrões moleculares. Então, alguns elementos vão responder, por exemplo, a um DNA ou material genético do patógeno, outros vão responder a, por exemplo, uma parede, a um elemento da parede de uma levedura ou de uma bactéria. Alguns vão responder a elementos específicos de um determinado patógeno, uma proteína específica, por exemplo, como a gente tem o LPS das bactérias gram-negativas, ativando alguns mecanismos da resposta imune. Então, o que a gente espera, né, que um vírus vá induzir no hospedeiro? Então, a primeira coisa que a gente imagina é que na imunidade inata serão ativadas células da resposta imune, como macrófagos, células dendríticas, células NK, que são as natural killer. E a gente tem também um grande sistema de moléculas importantes para a ativação dessas células e ainda outras células da resposta imune, que são os interferons. Então, os interferons são moléculas importantíssimas e que são produzidas com, como a gente chama de tempestade de citocinas. Então, os interferons do tipo 1 e do tipo 3, eles correspondem a essa tempestade de citocina primária que a gente vê numa infecção viral, bastante característico das infecções virais. Então, a gente tem os interferons alfa e beta, que são os interferons do tipo 1, e o interferon lambda, que é o interferon tipo 3. Então, eles vão ser marcadamente induzidos por vírus. No entanto, né, na resposta para o SARS-CoV-2, a gente vê que essa resposta, né, esse interferon do tipo 1 especialmente, ele não está
tão super expresso quando associado com outras viroses. Então, a gente está tendo aí, na verdade, o vírus com mecanismos de sabotagem da resposta imune. Então, ele tem mais, assim, tem vários mecanismos, a proteína NSP1, que é uma proteína do vírus, e ainda outras, ele tem até 5 proteínas associadas com inibição da via dos interferons. Os interferons, o que eles vão fazer? Eles vão induzir um estado antiviral na célula. Então, eles vão induzir, por exemplo, estimular macrófagos a ficarem mais ativados, a produzirem outras citocinas, que vão ativar toda a resposta imune para que ela esteja pronta para responder a uma infecção. Então, essa é a primeira resposta que nós vamos observar e que a gente já não vê característica na COVID-19, né? Então, a imunidade inata, ela não está completamente ativada e contemplada nessa infecção. Saiu um artigo recentemente mostrando que, por exemplo, células dendríticas, elas estão, na verdade, reduzidas na infecção pela COVID-19. Células NK também podem estar reduzidas e alguns receptores dessas células, que são importantes para a sua atividade citolítica, também vão estar reduzidos, né? Então, a imunidade inata está realmente, né, pauperizada na infecção pelo SARS-CoV-2. Nós vamos ter também uma imunidade adaptativa, que está associada com a produção de uma resposta celular mediada por linfócitos T, né, e B. Então, a resposta celular mediada por linfócitos T, e a gente vai ter CD4, que são os linfócitos T auxiliares, e o CD8, que são os linfócitos T citotóxicos. Então, eles vão induzir, obviamente, uma proliferação, né, dessas células durante uma infecção viral. Então, clones de células CD8 especialmente, mas CD4 também vão responder especificamente para proteínas do vírus, tá? Então, essa é a resposta celular. Os linfócitos B, eles podem atuar diretamente como uma resposta celular, mas eles são mais importantes para a resposta que a gente chama de humoral. Eles são os principais produtores de anticorpos. Anticorpos são moléculas, proteínas, que vão ter especificidade para proteínas do vírus. Então, anticorpos vão se ligar ao vírus e vão neutralizar a partícula viral, impedir que ela infecte uma nova célula e estabeleça um novo ciclo replicativo. O que nós entendemos de resposta imune na verdade, do braço da resposta imune adaptativa, ou seja, resposta celular e resposta de anticorpos. Então, a gente tem 2 momentos aí, no caso da Covid-19, um momento onde o indivíduo está com a Covid-19 de moderada a grave, e um momento onde ele está convalescente, ou seja, ele já melhorou da infecção, isso ele não vê algo. Então, durante a Covid-19, nós temos o que a gente chama de linfopenia grave, tá? Então, ou seja, o indivíduo, ele tem uma baixa muito significativa de linfócitos, tá? Então, isso é classificado como uma linfopenia, tá? Então, a global do paciente, inclusive, né, a global de leucócito do paciente está reduzida e o compartimento celular mais prejudicado com os linfócitos. Então, nós temos uma redução de linfócitos T, CD4 e CD8 nos pacientes com a COVID grave, tá? Então, isso ocorre e já está muito bem registrado na literatura. O que acontece? O paciente, na convalescência, ele começa aí a ter uma resposta celular robusta para antígenos virais. Então, o paciente que convaleceu, que melhorou da Covid-19, ele vai ter uma resposta bem significativa, robusta, que pode ser identificada, inclusive, por ensaios laboratoriais. Já os anticorpos, a gente vê aí na Covid-19 uma expansão de linfócitos B policlonais. O que quer dizer um linfócito B policlonal? Um linfócito B
ou seja, um grupo de linfócitos que vão responder a antígenos diferentes. Por isso a gente chama de policlonal ou oligoclonal, tá? Então, a gente vai ter expansão desses linfócitos B, um aumento de linfócitos B que vão produzir anticorpos. Isso vai gerar um pico de anticorpos IgM e IgG. E na Covid-19 a gente tem uma coisa muito interessante, que ela é uma doença completamente atípica e diferente das outras infecções virais. Geralmente o que a gente tem é o início da produção de IgM, que é um anticorpo pentamérico, ele tem 5 braços específicos, ele é policlonal, então pode responder e se ligar a antígenos distintos. Então a gente tem primeiro um pico de IgM, que indica uma infecção aguda, e logo em seguida a gente tem um pico de IgG. IgM cai e IgG continua por toda a vida. Então isso é o que a gente espera de uma infecção viral e de uma outra infecção também por outros patógenos. Na Covid-19 isso é diferente, tá? Então, realmente a Covid-19 vem para dar uma lição de imunologia e de resposta infecciosa que a gente nunca viu antes. No caso da Covid-19, IgM e IgG se desenvolvem quase que ao mesmo tempo, tá? Então, a gente não tem esse pico de uma que cai e a outra que sobe. Então, enquanto uma está subindo, a outra começa a subir também. Então, no espaço aí até o 10º dia de infecção, a gente tem um aumento de IgM quase consecutivo ao aumento de IgG. Isso acontece, IgM cai e IgG continua por alguns meses após o quadro agudo, né, da Covid-19. No entanto, que a gente tem visto e tem sido descrito na literatura que esses anticorpos, eles podem, em vários pacientes, reduzir, né? Então, IgG cai de 3 a 4 meses após a infecção. Então, essa dicotomia que nós temos observado entre o que a gente conhece e entre o que estamos vendo na Covid-19, está mostrando que a gente tem que rever os nossos conceitos básicos, né, sobre imunologia. Então, isso está realmente muito importante e está nos ensinando muito. A pandemia nos ensina em todos os aspectos e a imunologia, com certeza, está aprendendo muito com a Covid-19. A Covid-19 veio para quebrar, né, assim, muitos paradigmas e, igual você explicou, excelente sua explicação, professora. As particularidades, então, seriam principalmente essa redução na resposta de interferon, né, o que você falou da linfopenia e agora do IgM e IgG. Então, quer dizer que, acho que assim, o que todo mundo pergunta, né? Por que a gente desenvolve imunidade duradoura para algumas infecções e para outras não? E aí, igual você já explicou, e muitas pesquisas científicas têm mostrado mesmo que a queda nesse nível de anticorpos neutralizantes ela é perceptível após alguns meses e também já foi comprovada a reinfecção. Essas evidências, então, elas querem dizer que quem pegou Covid-19 uma vez pode acabar pegando de novo? Sim, Ana, são informações muito importantes e valiosas, porque a gente está vendo tudo de novo agora, né? Então, como eu te falei, a Covid-19, a infecção por SARS-CoV-2, ela já começa diferente de outras infecções virais. Então, a gente não pode esperar o mesmo. É aquilo que as vozes da gente falavam com a gente. O que começa errado não tem como terminar certo, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que o SARS-CoV-2, ele é exatamente isso. Então, uma infecção que começa com interferon do tipo 1 baixo, ele não tem como dar boa coisa no futuro. Então, o interferon, ele é aquele cara, o arquiteto, ele que vai orquestrar todo o processo que vai ser desencadeado. Então, é efeito borboleta mesmo, né? Então, esse interferon do tipo 1, ele é extremamente importante para o desenvolvimento, por exemplo, de células B que fazem um processo que a gente chama de class switch, né? Então, ou seja, elas vão fazer aí a mudança, né, de isotipo, de IgM para IgG, elas vão fazer a maturação desse linfócito B, elas vão auxiliar, né, na proliferação desse linfócito B, na ativação desse linfócito B.
E existe um processo que é muito importante, né, para que esse linfócito B seja um linfócito B que vai continuar com a gente, ou seja, um clone de memória que vai continuar com a gente e vai continuar produzindo anticorpos por toda a vida. Então, ele precisa de ser pré-ativado e ativado durante o processo infeccioso de maneira robusta, contundente, né? E isso num contexto interferon rico, para que ele possa gerar memória imunológica. Se eu estou vendo queda de anticorpo, isso pode estar associado com baixo nível de desenvolvimento de resposta de memória de linfócitos B. Então, isso por quê? Porque começou errado lá no início. Então, o que eu precisava para desenvolver um microambiente saudável para uma resposta de memória, começou errado. Então, por que que é diferente? Porque é um vírus diferente. Ele vai ter várias proteínas, um maquinário viral que é diferente dos outros. E ele não tem como ser igual, uma vez que ele tem essas proteínas, né, esse arsenal de proteínas que, na verdade, estão associadas com imunossupressão. Né? Então, é muito característico, a gente observa, né, que o paciente com COVID grave, ele vai ter várias co-infecções, ele vai ter várias comorbidades. Ele evolui para candidíase, né? Então, cândida é uma levedura que participa da nossa microbiota. A gente deveria estar em equilíbrio com ela. Por que que a gente entra em desequilíbrio com ela? É porque as nossas defesas, né, as nossas barreiras, estão rompidas, estão reduzidas. Então, a gente vai ter isso, tá? Na Covid-19 e, novamente, começando, não tem como eu desenvolver uma resposta imune eficiente se eu tiver os sistemas básicos da imunidade inata que vão trabalhar para ser o quê? O alicerce de uma resposta imune de memória duradoura. Então, isso a gente vai ter como diferença. Nós temos alguns vírus que também são capazes de gerar imunossupressão no paciente. Então, um vírus que é bastante conhecido por geral, que a gente chama de amnésia imunológica, é o vírus do sarampo. Então, nós tivemos um surto de sarampo em 2018 e 2019. O vírus do sarampo, ele tem uma característica muito importante. Ele utiliza um receptor celular chamado CD150. Então, ele utiliza esse receptor para ele poder entrar na célula e gerar uma infecção produtiva. Então, o CD150, ele também ele tem um outro nome chamado SLAM. Na verdade, é uma molécula ativadora de linfócitos. Então, ela expressa em linfócitos também. O que o vírus do sarampo faz? Ele infecta linfócitos de memória e ele lisa, ele mata os linfócitos, especialmente linfócitos T de memória. Então, que são CD150 positivos. Então, ele gera, durante o processo infeccioso, o que a gente chama de amnésia imunológica. Então, isso vai estar associado com toda a resposta imune desse paciente. No entanto, o vírus do sarampo, ele também vai ter proteínas que inibem o sistema interferon. E, obviamente, aí a gente tem que conhecer melhor essas diferenças desses vírus para a gente poder entender melhor. Mas o sarampo evolui, né, de uma maneira mais benigna, né, com menos óbitos, apesar de causar quadros gravíssimos, especialmente em indivíduos que não vacinaram. Né? Então, a gente tem muito a entender ainda sobre a infecção do SARS-CoV-2. Mas, na minha opinião, como imunovirologista, eu acredito que o que começa errado não tem como terminar certo. Então, esse microambiente inicial não foi favorável ao desenvolvimento de uma resposta de memória eficaz nos pacientes que, posteriormente, vão ter queda aí de anticorpos. Esse desbalanço na resposta imune seria prejudicial, né, para o resto da resolução da infecção. Outra pergunta que a gente trouxe aqui é com relação aos casos graves, né, de Covid-19, e que tem sido observada essa resposta imune exacerbada, com ocorrência de muita inflamação e a tempestade de citocinas. Aí a gente queria saber, trazer mais para a discussão, se existe alguma relação entre a presença de comorbidades e a idade do paciente, né, que a gente tem observado que sim, no desequilíbrio dessa resposta imune e no desfecho
para quadros graves de Covid? Essa é uma pergunta essencial, Ana. Eu acho que é muito importante a gente primeiro entender o que é essa tempestade de citocina. Então, após uma infecção viral, eu tenho uma tempestade de citocinas primárias compostas, como a gente já falou, dos interferons do tipo 1 e do tipo 3. A gente vai ter também uma citocina chamada IL-1 beta, que é um subproduto de uma ativação importante da resposta imune inata, que é chamada de inflamassoma. Essas citocinas vão gerar uma ativação de macrófagos e outras células da resposta imune que vão produzir uma tempestade de citocinas secundárias, né? Secundária. E aí nós vamos ter produção de IL-6, TNF, os interferons do tipo 2, que são os interferon gama, né? O interferon gama, que é muito importante também, né? na contenção da infecção, né? E, obviamente, em todo o processo que vai se desdobrar, né? Então, ele também vai estar associado com ativação celular, com lise, né? Específica, mediada por células CD8. Então, essa tempestade de citocina secundária é muito importante até para que o indivíduo ele se restabeleça. Mas, para que isso ocorra, nesse meio tempo, essa tempestade de citocinas vai gerar um processo inflamatório grave. E juntamente aí também, né, com prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, né, que são mediadores inflamatórios. Então, todos esses mediadores juntos, eles vão compor esse quadro clínico da COVID-19 grave, né? Então, a gente vai ter todo esse arcabouço. Isso é diferente nas crianças em relação aos adultos e em relação aos idosos? Com certeza, com certeza. Então, nós já sabemos, né, que nós vamos ter essa tempestade de citocinas reagindo de maneira diferente, por exemplo, nas crianças e nos idosos em relação aos adultos. Quando a gente vê, por exemplo, um idoso, né, que é um grupo de risco importante aí na Covid-19, já foram feitos estudos por grupos da Fiocruz, associados com a Faculdade de Medicina, do grupo do Dr. Olindo, da doutora Maria Fernanda, que acompanham pacientes, na verdade, indivíduos saudáveis, que não, né, na verdade, não têm nenhuma doença grave, e eles são acompanhados durante toda a vida, especialmente aí os centenários, né, aquelas pessoas muito idosas. Então, a gente vai ter esses indivíduos sendo acompanhados e já foi avaliado o perfil de citocinas que esses indivíduos têm naturalmente. É o que a gente chama do perfil basal desses indivíduos. O que foi visto nessa coorte grande que foi avaliada aí desses estudos da Fiocruz com a UFMG na Faculdade de Medicina? O que foi observado é que, na verdade, indivíduos idosos têm um aumento natural de IL-6. Ou seja, o idoso, ele é naturalmente, né, de acordo com esse estudo, inflamado, porque IL-6 é uma citocina pró-inflamatória, importante ativadora de várias outras células da resposta imune. Então, ele é naturalmente inflamado. Então, se você tem um indivíduo que está num estado de baixa produção de citocinas e um que já tem um nível basal alto, você está tendo uma infecção de um indivíduo que já tem uma predisposição basal de produzir essas citocinas pró-inflamatórias, ou seja, de gerar uma resposta que vai gerar, que vai estar intimamente associada com doença. Porque a inflamação, ela é boa, ela é um alerta para o hospedeiro, mas, ao mesmo tempo, ela pode gerar perda de função, né? Então, a inflamação pode gerar... Então, quando eu estou com o meu dedo muito inchado, ele vai inchar, ele vai ficar dolorido, ele vai ficar vermelho. Eu vou perder a função desse dedo quando ele estiver inflamado. Então, assim também o nosso organismo. Se eu inflamo o meu pulmão, ele vai ter um comprometimento, ele não vai conseguir funcionar da maneira como ele funciona naturalmente quando ele não está no processo de inflamação constante. Então, o idoso, ele é um problema porque ele já tem uma constituição imune diferenciada. Isso, gente, sem falar nas comorbidades que os indivíduos idosos geralmente apresentam. Então, na verdade, a gente vai ter aí um idoso, né, com uma alta prevalência de hipertensão, né? Então, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais afetam
afetam pessoas no mundo inteiro. E isso é um sistema de predisposição ao desenvolvimento da Covid-19 grave. Então, os idosos, eles são realmente pessoas mais afetadas. Em relação às crianças, né? Então, por que as crianças são tidas, pelo menos epidemiologicamente, a gente não tem visto crianças gerando casos graves de Covid-19 em relação aos idosos e aos adultos? Bom, isso ainda é controverso, tá? Então, depois que houve a abertura de escolas em várias cidades dos Estados Unidos, o número de crianças infectadas aumentou muito em relação aos adultos. Em alguns casos, inclusive no mês de agosto, se não me engano, aumentaram 700% dos casos em crianças em relação aos adultos. Então, a gente precisa de entender isso melhor. Mas a gente sabe, por exemplo, que crianças expressam menos a enzima conversora de angiotensina 2, né, que é o receptor utilizado pelo vírus, né, para poder entrar dentro da célula. Então, ele expressa menos, as crianças expressam menos a ECA2, né, que é importante para o vírus iniciar o seu ciclo replicativo. Então, a gente precisa de entender mais em relação ao gênero ou sexo do paciente. Então, a gente já tem relatado na literatura que homens estão desenvolvendo, né, mais infecção sintomática do que mulheres. Então, a gente vai ter esse relato. Isso precisa de ser melhor entendido, né? Então, aparentemente, não existe uma diferença, a mesma diferença de receptor entre mulheres e homens, mas mulheres apresentam um sistema hormonal completamente divergente do homem e que está associada com uma resposta imune diferente também. A gente já sabe que as mulheres mudam toda a sua resposta imune de acordo com o seu ciclo menstrual. Então, é muito natural a gente entender que a resposta imune nesses indivíduos, né, a de base, né, a resposta imune de base nesses diferentes gêneros vai estar diferente e, obviamente, a infecção vai ser diferente. Mas a gente precisa de entender melhor o que realmente, né, que está associado, se é realmente multifatorial, ou se tem fatores mais específicos da questão hormonal, masculina e feminina, que vai estar favorecendo, aí, no caso do homem, a infecção pelo SARS-CoV-2. Excelente, professora, uma verdadeira aula. A gente tem que entender muita coisa ainda, né, com relação aos fatores de risco para a Covid. Outro ponto que a gente tem que pensar é que a diferença de quadros clínicos, ela pode interferir na produção de anticorpos ou nas células de memória que o organismo do paciente vai produzir. Por exemplo, indivíduos assintomáticos, eles provavelmente têm uma produção de anticorpos menor do que indivíduos que tiveram mais sintomas ou não? Isso é uma questão bastante interessante, né? Se a gente acredita que a resposta imune ela está associada com o desenvolvimento de anticorpos e que esses anticorpos são protetores, a gente imagina que um quadro clínico assintomático, por mais que ele apresenta menor ativação da via inflamatória, então a gente imagina que um quadro clínico está mais protegido, né, assim, ou seja, o assintomático está mais protegido. Teoricamente, ele teria que ter mais anticorpos do tipo neutralizante, concorda, Ana? Então, o que eu esperaria, eu acho que a gente precisa de ver isso mais. Então, quando a gente mede anticorpos convencionais, então isso já está publicado, tá? Anticorpos de sorologia convencional, GG e GM, tá? Indivíduos que são graves apresentaram maiores títulos de anticorpos que assintomáticos, tá? Mas esses não são anticorpos do tipo neutralizantes, que são medidos pelos ensaios de redução em placa, que ainda precisam ser melhor esmiuçados, tá? Então, esses estudos precisam de revelar para a gente exatamente, né, que tipo de anticorpo, que tipo de resposta imune esse assintomático está desenvolvendo, para que ele realmente demonstre todo esse maquinário protetor que impede que ele desenvolva doença grave, né?
Então, a gente tem que entender isso um pouco melhor. Então, a princípio, eu acho que tudo que está sendo publicado, né, indicando maiores anticorpos em Covid-19 em relação a sintomático, isso ainda precisa ser mais esmiuçado. E, obviamente, isso não quer dizer que a gente está fazendo ciência errado. A gente está fazendo ciência rápido demais. Né? Então, as publicações estão saindo muito cruas. E muitas vezes as pessoas ainda não se organizaram no sentido de terem metodologias no seu laboratório. As metodologias para fazer pesquisa, para dosar anticorpos, elas estão sendo criadas agora, né? Então, no espaço aí de 6 a 9 meses, dependendo da posição que você tiver aí no planeta, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que se preparar melhor em termos de pesquisa para a gente poder entender esses anticorpos aí e o papel deles no assintomático e na Covid grave. Sim, até porque também a gente tem que pensar nas células T, né? Igual você já tinha explicado antes, na resposta de células T. Eu queria lembrar, gente, todo mundo, de seguir as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Facebook, no YouTube também, a gente tem vídeos exclusivos. E seguir a gente aqui no Instagram, que a gente tem colocado informações sobre a Covid-19 e também sobre microbiologia no nosso departamento. Então, professora Jordana, outro questionamento que a gente queria trazer é sobre a imunidade de rebanho. Se esse pensamento ele é plausível. Se seria certo usar esse termo no contexto da infecção natural, como a gente tanto está ouvindo atualmente, né? Ou se seria mais adequado num contexto de vacinação. Pois é, Ana, na verdade, esse termo, né? Imunidade de rebanho. Eu fico assim, me sentindo um pouquinho triste, né? Porque a gente fica meio que se autoclassificando como um gado, né? Rebanho, gado, e a gente não é gado, né? Então eu gosto mais do termo imunidade comunitária, né? Então, essa imunidade de rebanho, imunidade comunitária, ela está associada com o quê? Então, se eu tenho um grupo de indivíduos que vai estar, por exemplo, vacinado, né? A gente usa isso muito no contexto da vacina. Você vai estar vacinado, esse grupo de indivíduos que está vacinado, ele, na verdade, né, na população, na distribuição da população, de alguma forma impede a circulação do vírus numa determinada comunidade e, obviamente, pessoas específicas que não podem fazer uso da vacina, como indivíduos imunossuprimidos, né? Então, a gente vai ter esses indivíduos sendo protegidos. Por quê? Porque outros tomaram a vacina e outros não vão fazer o vírus circular, porque vão estar protegidos para a circulação do vírus, protegidos para aquela infecção viral. Então, é isso que quer dizer. Isso era muito visto em rebanho. Então, na verdade, você não precisava de vacinar o seu rebanho inteiro. Você vacinava um grupo específico e os outros ficavam sendo protegidos porque diminuía as chances da circulação daquele vírus naquele grupo, né? Naquele rebanho. Que a Jordana travou um pouquinho. Vamos aguardar para ver se volta. Tá travado aí, gente? Só ela ou eu também? Voltou. Voltou? Travou um pouquinho. Ai, Aí, meu voltou. Deus. Pois é. Normal, é sempre assim. Pois é, a gente tem que dar conta dessas novas tecnologias, a gente depende delas agora, né? A gente está aprendendo. Pois é, vamos aí aprendendo com bastante paciência. Obrigada a todos aí pela paciência. Melhorou agora, ótimo, gente. Então, pois é, essa questão da imunidade comunitária é isso. Então, o ideal é a gente vacinar
todo mundo, mas todo mundo que pode ser vacinado. Então, alguns indivíduos que apresentam doenças de base, eles realmente não podem ser vacinados. Então, a intenção é que eles estejam protegidos se eles estiverem aí envoltos por uma comunidade que foi vacinada e que está protegida. Então, não vai ter circulação do vírus ali, né? A gente pode usar isso para doença? A gente pode usar isso num contexto de doença, onde a doença vai gerar uma resposta imune protetora, né? Então, ali você identifica anticorpos presentes, né, no sangue, circulantes, inclusive nos órgãos linfóides, né, que nós vamos ter lá os clones de linfócitos B ali naqueles órgãos linfóides quietinhos, prontos para proliferar e produzir mais anticorpos caso haja uma nova infecção viral. Em algumas doenças, a gente sabe, por exemplo, que a vacina vai induzir anticorpos em uma taxa superior em relação à própria doença. Né? A infecção vai ser diferente da vacinação. Ela vai ter um padrão de semelhança, mas não vai ser completamente igual. Então, a gente já sabe isso, por exemplo, para sarampo, né? Então, uma primo-infecção, ela não necessariamente vai gerar a mesma taxa de anticorpos em relação à vacina. A vacina é muito mais eficiente. Isso é importante a gente saber. Algumas doenças vão ter mais semelhanças com as suas respectivas vacinas, mas isso não acontece com todas as doenças. Tá? Então, é importante a gente saber disso, especialmente porque algumas pessoas utilizam da premissa de que a doença imuniza, então não vou vacinar, não é isso? Então, a gente tem, infelizmente, esse conhecimento básico de que, como a doença imuniza, então eu posso simplesmente pegar, fico doente 5 dias, mas não vou me vacinar. Então, isso é um erro, especialmente considerando a gravidade que uma doença pode chegar no indivíduo. E a gente não tem certeza daquilo ser uma coisa muito grave, né? Então, nós temos, por exemplo, a gente teve o surto de sarampo, né? Que pode gerar pancefalite aguda, né? Casos gravíssimos, né? De sarampo. A gente pode ter, no caso da febre amarela, que nós tivemos surto 2017, 2018, nós podemos ter, né, um vírus associado com uma doença neurotrópica, né? Vários óbitos que nós tivemos por febre amarela, né, gente? Se a gente pensar isso em relação à saúde pública, isso é uma grande tristeza, você imaginar que tem pessoas morrendo por uma doença que tem vacina, né? Então, nós temos vacina e nós temos pessoas contraindo a doença e morrendo por causa disso. Então, uma simples agulhada resolveria, ou pelo menos 1, 2 ou 3, porque algumas doenças estão no calendário, são 3 doses, mas mesmo assim, não se justifica isso, né? A gente ter ainda essa alta taxa de mortalidade de doenças que a gente tem resolução para elas, a gente tem a tecnologia, a gente tem acesso a isso. E o SUS garante isso para a gente, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso. A população tem a ferramenta, né? Que é a vacina. Exatamente. E não utiliza. Exatamente. Na pandemia, todo mundo esperando a vacina, aí, enfim, depois não vai utilizar. Gente, vocês podem ir mandando perguntas também, que no final a gente vai responder todas. O próximo questionamento, professora, seria com relação a se existe algum tipo de tratamento que vem sendo utilizado que pode ajudar na evolução da doença. E se esse tratamento, assim, seria um tratamento que poderia ajudar, por exemplo, a manter uma resposta imune mais equilibrada. E aí, já pegando o gancho também nessa pergunta, a terapia de plasma, ela se encaixaria, por exemplo, nesse contexto? Como que ela funciona? Então, essa questão da terapêutica também tem gerado muita polêmica, né? Então, nós tivemos vários protótipos de drogas, de fármacos, reposicionamento de fármacos, alguns não deram muito certo.
drogas, por exemplo, como a cloroquina, que nós já temos evidência científica de que ela não traz benefício para o paciente com a COVID grave. Nós tivemos também algumas drogas que foram reposicionadas e que são utilizadas para o tratamento de HIV, como lopinavir, ritonavir, que foram, inclusive, os clinical trials, né, os estudos de fase clínica, eles foram abortados, né, literalmente. Mas nós temos algumas drogas, alguns fármacos que ainda apresentam né, potencial para poder contribuir para a contenção da inflamação, né? Então, a gente tem antivirais específicos, remdesivir, que na verdade é caríssimo, mas parece ter uma possível atividade antiviral. Nós temos aí alguns outros fármacos antivirais específicos em teste, em estudo clínico, mas vou focando aqui na resposta inflamatória, aí nós vamos ter imunomoduladores anti-inflamatórios, que já são utilizados, já foi publicado que eles podem contribuir. E um dos principais parâmetros para ver isso é o tempo de ventilação mecânica. Então, você tem um anti-inflamatório que reduz o tempo de ventilação mecânica, ou seja, a incubação do paciente com COVID grave. Se ele te dá essa resposta, então ele é extremamente positivo, tá? Então, isso é o que tem sido muito visto nos estudos clínicos, nos ensaios clínicos que têm sido publicados aí, especialmente na New England Journal of Medicine, que tem trazido muito resultado de estudo clínico para a gente aí em relação ao tratamento. Então, o que a gente sabe? Dexametasona já foi comprovada para COVID grave, moderada, grave, já reduziu o tempo de ventilação mecânica de pacientes, então ela é um imunomodulador importante, né? Nós vamos ter também outras drogas, e aí recentemente um grupo brasileiro já publicou no preprint, já deve estar saindo aí, a colchicina, né? Colchicina é um anti-inflamatório usado para pericardite viral e ela já foi utilizada para COVID-19, então é um anti-inflamatório importante também. Ele reduz, né, inclusive, drasticamente a produção de proteína C reativa, né, que é o PCR, que é um indicador de inflamação do paciente. Ela diminui o tempo de ventilação mecânica também. Nós temos também um grupo do Reino Unido que tem pesquisado e utilizado o interferon beta, que é o interferon do tipo 1. Aquele interferon que o paciente com COVID não consegue produzir, né, para induzir aquele estado antiviral e combater o vírus. Então, o interferon do tipo 1, do interferon do tipo beta inalatório tem sido utilizado com sucesso, associado a alguns antivirais. Nós temos também uma droga muito antiga e que já é utilizada para o manejo clínico do paciente no CTI, que é a heparina. Então, a heparina já foi demonstrado que ela tem não apenas uma atividade imunomodulatória, né? E aí ela vai atuar também como anticoagulante, né? Prevenindo eventos trombóticos no paciente com COVID-19, mas ela vai ter também um efeito antiviral. Então, já fizeram um ensaio onde você vai ter vírus, célula, na presença de heparina em diferentes concentrações, e existe uma dose-resposta mesmo, então uma atividade antiviral da heparina. O grande problema é que a gente sabe que tem paciente que fica no CTI 40, 60 dias internado com Covid-19, ele está na heparina, ele está constantemente ali sendo assistido por esse manejo básico, e a gente tem esse paciente ainda eliminando o vírus, né? Então, a gente sabe que, apesar dessas drogas, né, terem uma eficácia, a gente sabe que a gente ainda não chegou lá, né, em relação ao esquema terapêutico que realmente vai contribuir para uma redução significativa do tempo do paciente grave no CTI. Então, isso ainda está faltando, não vai ser uma resposta simples, porque esse não é um vírus simples, né? Não é uma gripezinha, de maneira alguma, é uma doença muito grave, e a gente tem que caminhar pensando que não vai ser uma única droga, vão ser várias drogas e um complexo de drogas. Nós temos também alguns testes clínicos com
anticorpos recombinantes, né, monoclonais para citocinas. E nós temos também a plasmaférese, né, que você mencionou anteriormente, que é a transferência de imunoglobulinas, né, do plasma de pacientes convalescentes para pacientes com Covid-19. Então, isso tem sido estudado, já foi avaliado a segurança clínica e já é uma prática antiquíssima, né? A transferência de plasma em doenças onde nós não temos recurso ainda, ela já é utilizada há muitos anos e décadas, na verdade. Então, a gente tem isso como um potencial auxílio. No entanto, o manejo clínico desse paciente, a obtenção desse plasma, isso só pode ser feito em grandes centros. Então, isso dificulta um pouquinho o plasmaférese, mas tem se mostrado promissor também no tratamento da Covid-19. Excelente, professora, muito bom. Eu acho que agora a gente deve estar quase caindo, deve estar no finalzinho da live, e o Instagram não avisa. Então, a gente passa aqui agora para as perguntas do pessoal e vamos torcer para dar tempo de responder. Tem uma pergunta da Lauren CF. Eu gostaria de saber mais sobre o comentário que saiu sobre o uso de máscaras e imunidade. Isso foi interessantíssimo. Vou agradecer aí a Lauren pela pergunta. Saiu um paper no New England Journal of Medicine, né, que é a revista de maior impacto científico, e esse artigo que saiu foi um artigo que acredita, né, o autor acredita, e obviamente um review, mas um review muito bem estruturado, de um pesquisador de bastante importância, muito respeitado na área. Então, o que o autor propõe é que, na verdade, as máscaras devem continuar a ser utilizadas, mesmo com a circulação do vírus estando alta ou baixa, que elas devem ser utilizadas porque elas vão servir para imunizar a população. Como que isso aconteceria? Então, o que ele propõe é que as máscaras, na verdade, elas sirvam como filtro. E o filtro, na verdade, vamos imaginar que eu estou infectada com SARS-CoV-2, não sei, estou assintomática, mas estou usando máscara. Essa máscara, ela vai ter um limite de vírus que ela consegue conter. As pequenas quantidades de vírus que vão sair da minha máscara, né, que vão ser, na verdade, filtradas para fora, né, do meu ambiente aqui, né, da face, elas vão circular. Então, essas partículas virais vão circular e vão encontrar com novos hospedeiros. E que, obviamente, vão ter contato com essas partículas virais. Essas partículas virais, elas vão estar numa quantidade muito pequena. O que a gente chama de inóculo viral baixo. Esse inóculo viral baixo, na verdade, ele vai estar associado com o desenvolvimento de um quadro clínico, de uma infecção, de acordo com o autor, que vai ser preferencialmente assintomática. Porque realmente a gente já conhece desde a década de 30 que essa ideia, essa teoria do inóculo viral, ela mostra pra gente que quanto menor a quantidade do vírus que você tem contato, mais leves seriam os sintomas que você desenvolve. Se você entra em contato com uma quantidade de vírus muito grande, a chance de você desenvolver uma resposta grave e que vai logo de encontro ao óbito é muito maior. Então, essa teoria do inóculo viral, ela vai estar associada ou seja, com o uso de máscaras, eu filtro a quantidade de vírus que os outros hospedeiros vão encontrar é pequenininha, e aí essa quantidade pequenininha vai gerar um quadro clínico assintomático. Então, isso, na verdade, se baseia na ideia da variolação, né? Ou seja, na varíola, o que foi feito há muitos, na verdade, mais de um século atrás, né? O que foi feito foi se obter lesões de um paciente e utilizar aquilo para imunizar as pessoas. Então, as máscaras estariam atuando como imunizante, né? Ou seja, induzindo uma quantidade de vírus pequenininha que vai gerar um quadro assintomático nos pacientes. Então, isso a gente ainda vai ter que ver se vai realmente se traduzir em verdade. Tá, Ana? Mas muito obrigada pela pergunta. A gente tem mais uma, mas eu não sei se dá tempo. Seria assim, ó, a linfopenia nos deixa mais vulnerável a outras doenças? Foi uma pergunta do Walter.
Com certeza, Walter, sem sombra de dúvida. Sem linfócitos não há vida. Com certeza, pode acreditar. Então, assim, infelizmente a gente vai finalizando a nossa live por hoje. Foi excelente, Jordana, foi uma verdadeira aula, muito bom mesmo. A gente está super grato por você ter aceito o convite. E é isso, pessoal. Próxima semana a gente tem mais uma live sobre atualizações sobre vacina. E espero que vocês tenham gostado dessa. Quer deixar uma mensagem, falar alguma coisa, professora? Eu quero muito agradecer a Ana, maravilhosa, foi um excelente host, muito obrigada pelas perguntas, por ter convidado, extremamente educada, linda, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente hoje. Galera, a pandemia não acabou, por favor, continuem com as medidas de controle, tá? Higiene, máscara, ok? Fiquem seguros, um grande beijo para todos. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, Jordana. Tchau, obrigada. Tchau.